Doutor André Gomes, convidado do dia. É o nosso convidado de hoje na bancada do programa Malha Fina. É presidente da OAB Angra dos Reis. A partir de agora, o Malha Fina recebe o advogado, militante há 22 anos, doutor André Gomes. Ele está à frente da Ordem dos Advogados do Brasil, a famosa e temida por muitos OAB aqui de Angra dos Reis. Muito experiente. André tem graduação em Direito Criminal pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Atua na área do direito sancionador, em especial no criminal, improbidade administrativa, órgãos de controle eleitoral e por aí vai, Renato. Pois é, e a gente com grande prazer recebe aqui na nossa bancada o André Gomes. Ele tem também uma vasta experiência na área de advocacia junto a órgãos públicos. Tem em seu currículo ocupado, inclusive, o cargo de procurador-geral do município, ou seja, é o cara que nada de braçadas aí na lei orgânica do município, e também assessor especial da Câmara de Vereadores aqui da nossa Angra dos Reis. Doutor André Gomes está à frente da 21ª subseção da OAB, que o Vlad explicou, a Ordem dos Advogados do Brasil, que aglutina aí mais ou menos uns 300 profissionais. Muito bom dia, doutor André, presidente da OAB, é um prazer recebê-lo aqui na nossa bancada do Malha Fina. Muito bom dia, André, bem-vindo aqui à nossa bancada do programa Malha Fina. Hoje a gente vê advogado de terno de blazer, é porque tem audiência hoje, tá? Então, ele tá na correria, né? Bem-vindo, amigo, bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia, Vlad. seja Bom dia, bem-vindo. ouvintes da Rádio Rasco Web. Iniciando, corrigindo o Renato, nós não temos 300 advogados em Angra, não. Nós já passamos de 630 advogados. 630. Isso. Né? Inscritos. Atualmente, nós temos mais de na militância 630. lá. Militando em Angra, acredito que tenha pelo menos a metade. Então, 300, né? Militando. Empatou em parte técnico. Da onde vocês tiram a dificuldade de jurisprudência? A gente vai tirar um aqui. Vamos em frente. E a tendência desse número é aumentar. Hoje nós temos aqui na cidade de Angra dos Reis uma faculdade de Direito. Sim. Tá? Conceituada. Muito bem conceituada. Inclusive, na última prova que teve aí, muitos estudantes foram aprovados, oriundos aqui da Estácio de Angra, e a Faculdade Estácio de Sá de Angra dos Reis tem sido muito bem avaliada pelo MEC, pelos órgãos de controle das universidades no Brasil. Inclusive, ela tem os selos da OAB. Sim. Tá? A atual diretora da Faculdade de Direito, a doutora Cláudia, firmou uma parceria grande com a OAB Angra. Tá? Nós estamos, essa parceria tem o intuito de aproximar o estudante de direito da instituição OAB. Essa é a nossa... Ô, André, basicamente a OAB é uma das instituições que mais luta pela democracia e pela cidadania no nosso Brasil. Há outras também, né? Mas a OAB está no topo dessa lista, não está? A OAB e a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, sempre tiveram lado a lado na luta pela cidadania, pela democracia. Tá? O papel primordial da OAB, tá, é estabelecer normas éticas para seus membros, fiscalizando o exercício regular da profissão de advogado e garantindo a dignidade da profissão. Agora, nós temos que lembrar que por trás de um advogado está um cidadão. Sim. Então, quando você fala de prerrogativas de advogado, em direito do advogado para trabalhar, você, na verdade, está garantindo isso ao cidadão. Sim. Porque o advogado ele não vai lá para falar por ele. O advogado está sempre falando por alguém. Por alguém. Tá? E eu falo para vocês que é lutar contra o Estado, você brigar contra o Estado, que é um braço forte, se o advogado não tiver um mínimo de prerrogativa, um mínimo de garantia para poder trabalhar, o cidadão na ponta fica prejudicado. Então, por isso que a OAB tenta garantir essas prerrogativas. Ela, quando luta pela cidadania, quando ela luta por esses direitos, é sempre para garantir o melhor para o cidadão.
Certo. Os advogados têm muito trabalho pela frente aí com as eleições municipais que vem aí no dia 6 de outubro, né? Certamente é uma época efervescente, né? Na questão jurídica, né? Você acha que serão as eleições mais acirradas dos últimos tempos, aqui em Angra, pelo menos? E como que a OAB está se preparando para isso? Vamos lá. Eu tenho um pouquinho de experiência de advogar em eleição. Desde a eleição de 2008, eu trabalho como advogado de candidatos em eleições. Realmente, nós já vimos aqui eleições muito judicializadas. O que se comenta nos bastidores é que essa eleição desse ano vai ser bem judicializada. Mas eu digo para vocês que, por enquanto, que a gente vê é um cenário de calmaria. Por enquanto tá de boa. Já vi eleições piores. Eu também. Tá? Já vi pré-campanhas muito piores do que essa. Eu também. Quanto a advogados trabalharem, assim, realmente, existe um nicho nas eleições do direito eleitoral. Em Angra, nós temos, sim, advogados que fazem direito eleitoral e fazem muito bem feito. Sim. Inclusive, na subseção de Angra, nós instalamos, e está funcionando, e está acompanhando inseminação, vistorias tanto na 116 como na 147, que é a Comissão de Direito Eleitoral da subseção de Angra, tá? Que é inclusive presidida pelo Dr. Tadeu Paim, que é procurador da Câmara. Sim. É composta por mais 4 membros e eles estão acompanhando as inspeções regulares tanto da 116 como da 147, porque são convidados, tá? A OAB é sempre convidada, tá? E desde que quando nós assumimos, nós temos ido. A gente acompanha, junto com o Ministério Público, tá? Que também é convidado, participa dessas inspeções. São convites, André, não são obrigados aí, são convites. Convite. Olha que interessante. Para a OAB é convite. Vai se quiser. Ela Na nossa gestão nós temos ido. Ela sempre quer. Inclusive, para o mês agora de julho ou agosto, a comissão está planejando aqui de fazer em Angra um seminário de direito eleitoral. Vamos estar trazendo 2 desembargadores eleitorais e advogados especializados na área eleitoral. Vai ser uma palestra não só para advogados, como para candidatos, presidentes de partido político e cidadãos interessados em conhecer um pouco de direito eleitoral. Nesse evento será falado sobre registro eleitoral, fake news, propaganda partidária, propaganda eleitoral. Vamos falar sobre as ações de impugnações a mandados eletivos. Vai ser um seminário bem amplo que a ideia nossa é esclarecer ao máximo. Não só a advocacia, como os candidatos e a sociedade em geral. Interessantíssimo, Renato Aguiar. Exatamente. E, André, um ponto que está sempre muito polêmico é a questão da inteligência artificial. Teve os novos dados e isso é um quê a mais no dia a dia do advogado e, consequentemente, dos pré-candidatos, né? Até onde estamos sabendo, o TSE está vedando o uso da inteligência artificial nas campanhas. O uso da inteligência artificial no Poder Judiciário já acontece. Tá? Inclusive, já tem livros sobre isso. Eu recomendo, oriento que os advogados já comecem a estudar, já tem advogado usando, principalmente aquele advogado que trabalha com advocacia de massa, que trabalha produzindo o mesmo tipo de trabalho, tá? Seguidamente, já utiliza a inteligência artificial. A inteligência artificial é o futuro. Agora, como que vai ser usada? Vai ser usado, tá? Existe uma grande preocupação. A ferramenta que é o que se diz. É os robôs. Isso. O robô que vai te julgar? Isso. É o robô que vai advogar? Existe essa preocupação. A ferramenta é poderosíssima, mas a utilização que é questionável. Isso. Tanto é que para essas eleições é proibido, Vlad. É onde se sabe que está proibido. Tá mesmo. Ô, André, qual o principal papel do advogado para garantir a democracia como um todo? É basicamente a defesa do injustiçado? Eu acho que o papel do advogado, tá, no geral, é defender a cidadania, né? A gente defende a cidadania, que é um conjunto de direitos de um cidadão. Certo. Tá? O cidadão, quando sai de casa, ele já está exercendo a sua cidadania, Vlad. Correto. Tá? Você
não jogando lixo na rua, tá? Você equipamento dirigindo público. direito, você não, como o Renato disse aqui, não destruindo um patrimônio público. Certo. Tá? Você já sai de casa exercendo a sua cidadania. O direito ao voto é um exercício de cidadania. Certo. Você poder falar o que você quer. A gente está aqui hoje, Fazendo nós estamos isso. aqui nos manifestando. É o exercício da cidadania. Correto. E o papel do advogado, eu entendo que ele tem várias frentes. O papel do advogado é a defesa do seu cliente, dos interesses do seu cliente. Certo. Renatinho. E uma coisa, doutor André, presidente da OAB, são 10 horas e 50 minutos, é um momento, acho que dizem que o Ministério Público é o grande advogado da sociedade, mas o advogado é que está lá, muitos até falam, sem advogado não tem justiça. Para a pessoa mais simples, inclusive, o recorrer a esse profissional, tem a justiça gratuita, mas é a certeza do próprio Estado, às vezes com sua mão pesada, não ir em cima daquele cidadão que não tem uma retaguarda. Muitas vezes a cidadania dele é difícil, porque ele não tem um documento, ele não tem quem fale por ele. É um negócio, e a OAB muitas vezes é a grande defesa, assim como a ABI, vou puxar para o nosso lado também, que é a Associação Brasileira de Imprensa. Não, é assim, Renato, o Ministério Público tem um papel importantíssimo dentro da sociedade, dentro da democracia. Ele está expresso até na Constituição, artigo 129 da Constituição. O Ministério Público está na Constituição. Sim. Tá? Mas a advocacia também está, artigo 133. É a única profissão, tá? Você pode ver, no Brasil, que está regulamentada na Constituição Federal, é a advocacia. Ainda é a profissão mais procurada do Brasil? Todo mundo ainda quer ser advogado? Eu não sei se é a mais procurada, essa época mas já que passou. tem muita gente procurando, sim. Inclusive, Vlad, a título de curiosidade, há 15 anos atrás, Minas Gerais e Bahia não tinha tantas faculdades particulares como se tem hoje. Direito. Houve uma explosão de novos cursos de direito no Brasil todo. Certo. Tá? E é por isso que hoje a gente vê muito advogado até não exercendo a advocacia, porque advogar não é fácil. Advogar não é fácil. E a concorrência é grande. A concorrência é grande. Tá? E aí surge o quê? O talento. Né? Para você driblar tudo isso aí. Tem uma série de fatores. É verdade. Eu acho que isso constrói uma série de fatores. E a OAB em si, ela justamente existe para ajudar esse advogado. Certo. Tá? Vou falar aqui de Angra. Aqui na nossa pequena subseção, nós temos lá 3 escritórios virtuais, que é um ambiente para o advogado poder atender. Tá? O advogado que não tem seu escritório, vai chegar lá, vai ter uma salinha com ar-condicionado, computador, ele pode fazer a sua audiência virtual, porque hoje, com a virtualização dos processos, Vlad, Renato, sim. Hoje se democratizou o acesso aos tribunais superiores. Certo. Antigamente, para você fazer uma sustentação oral no STJ ou no STF, você tinha que ir para o Rio, pegar um avião, ir para Brasília. Aí você tinha esse gasto todo, não só de tempo, como de dinheiro. E não é todo cliente que está disposto ou pode pagar isso. Impedir o andamento do processo. Impedia uma defesa mais efetiva, Vlad. Certo. Hoje em dia, você impetra o seu recurso do seu escritório de modo virtual de online. modo online aí, e você faz a sua sustentação oral igual nós estamos aqui. Você vai fazer sem sair do seu escritório. Acabou a audiência, você está aqui no seu ambiente de trabalho, está em casa. Tá em casa. Então, isso democratizou demais. Hoje você despacha com assessorias de ministro do seu escritório. Pois é. É só marcar. Então, isso facilitou demais a advocacia. E a advocacia tem que acompanhar essas mudanças. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a OAB Mulher. A OAB Mulher é uma das comissões que existe dentro do sistema OAB. Tá? Só para vocês entenderem. O sistema OAB é Conselho Federal, seccional, subseções. Angra é uma subseção, uma pequena subseção. Nós não somos grandes. Certo. Tem subseção muito maior do que Angra. E todas as comissões que existem dentro do sistema OAB da seccional, que são mais de 200, nós podemos criar aqui. Tá? Em Angra nós temos algumas comissões. E uma que se destacou muito, tá? Que a sua presidente, a doutora Aline Angelim, foi a OAB Mulher. Porque, assim, eu como presidente, Vlad e Renato, eu dou carta branca para todo presidente de comissão. Tá? Eu falo para eles, vocês
fazem o que vocês quiserem, vocês sabem o que tem que fazer. Não tem criança ali, todo mundo ali está ali, quem se dispõe a querer trabalhar, vai poder fazer. Tá? E a Aline se dispôs a fazer um belo trabalho, tem feito, tá? Inclusive ela participa de grupos de OABs mulheres do Rio e até de Brasília. Entrevistamos a Aline Angelim aqui, ela tem né? feito um trabalho de excelência aqui em Angra dos Ela Reis. é ótima. Inclusive, em agosto, vamos ter um evento aqui em Angra. Agosto, mês do advogado, já estamos montando uma programação, vou adiantar para vocês, que a OAB Mulher, nós estamos trazendo uma psicóloga renomadíssima do Rio de Janeiro, tá? Que vai falar sobre falsas memórias, alienação parental, ela vai dar uma palestra para os advogados nesse sentido. Excelente. Renato. A gente aproveita para lembrar, são 10h55, estamos aqui com o presidente do OAB em Angra dos Reis, falando sobre o que é a OAB, cidadania, direito à justiça e os caminhos que você pode falar. Várias pessoas aqui ligadas aqui, acompanhando aqui, principalmente eu dei uma olhada aqui, grande maioria de advogados aqui, o Verdinho está firme e forte aqui também no nosso Instagram, aí passando aqui a Jocely, tem também a Emília, o pessoal Carlos Furtado e por aí vai. André, enquanto presidente da OAB, obviamente você tem a sua vida profissional, assim como todos os outros advogados, mas hoje aqui, na nossa região de Angra, os questionamentos que têm surgido, principalmente na área criminal, na área, muitas vezes, de terras também, latifúndio, a questão agrária, tem sido muito gritante. E agora surgiu um dado novo, que com essa questão da própria rodovia aqui, a CCR, a concessão, tem um negócio muito sério da terra, tem equipamentos públicos, inclusive, na beira. Isso vai abrir várias demandas complicadas que não vão se resolver esse ano, que é um ano político, vai ficar para o ano que vem. Ou seja, os advogados, a partir de 2025, terão muito trabalho pela frente, né? Você está querendo dizer daquela área do leito. DENIT, exatamente. A gente escuta isso há muito tempo, né? Mas parece que agora vai, né? Isso tem uns 15 anos. Mas, uma hora o problema pode chegar. E, realmente, diante de um problema, o advogado é acionado. E a solução tem que chegar. E tem outra coisa. O momento maior da vida profissional do advogado é o júri, quando tem o juiz ali na sua frente e as partes todas, você tem que provar que A não é B, né? Então, assim, o tribunal do júri é que dizem, né? A menina dos olhos. Da advocacia. Dizem que a pessoa se torna um advogado de verdade mesmo quando faz um júri. Mas isso pairam dúvidas. Não, isso é o criminalista que se valoriza muito, a gente tem que ver isso. O criminalista é muito vaidoso. Tá? Eu acho que todo advogado é importante, nós temos vários ramos da advocacia, tá? E a advocacia existe um leque de áreas para atuação, existem áreas até que, inclusive, são muito pouco abordadas no curso da faculdade. Eu te digo aqui, o direito eleitoral. O direito eleitoral, quando se tem, é optativa. Aí você tem direito desportivo, você tem direito marítimo, você tem uma série... O leque é enorme, né? Assim, outro dia eu fiz um trabalho, que eu faço em conjunto, com um advogado especialista em tribunal marítimo, porque era uma causa criminal que foi envolvendo um acidente de embarcações. Então, todo acidente de embarcação, quem julga é o Tribunal Marítimo. Mas ela tem reflexo na justiça, tanto é que houve processo de indenização e processo criminal. Então, assim, é um universo muito grande. Agora são 11 horas, estamos recebendo o doutor André Gomes, da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB de Angra dos Reis, aqui na bancada do Malha Fina. É o nosso entrevistado de hoje. Estamos em nome da Prado Motors, Rua Bruno Andréia 24, Parque das Palmeiras, Só Diesel Angra, Rua Poeta Brasil dos Reis, número 4, aqui na Praia do Anil, Supermercado Preço Ótimo, Rua Conde Maurício de Nassau, na Verome, Jacuecanga e Viação Senhor do Bonfim. Você escolhe os caminhos e a gente te leva. André, a gente aqui no programa Malha Fina, a gente sempre defende a educação como sendo
a base de uma sociedade melhor. A nossa sociedade tão caótica do jeito que está, talvez a última saída seja realmente reeducar a nossa sociedade. Por exemplo, trânsito deve ser ensinado nas escolas desde cedo. Não adianta só aulinha de autoescola quando o cara já é adulto. Isso não deu certo, né? O trânsito no Brasil mata mais de 40 mil pessoas por ano. É uma guerra por ano de mortes. Então a autoescola só não deu certo. Tem que ser ensinado desde cedo, lá na escola. Outro, respeito às mulheres. Não adianta esperar o cara crescer para ele entender que ele tem que respeitar as mulheres. Não, isso tem que ser colocado desde cedo, lá na escola, lá, pequenininho, para todo mundo. Por exemplo, pedofilia também. A criança já tem que entender o que pode e o que não pode, né? Quando o adulto chegar de forma diferente para a criança, o alerta da própria criança já é acionado e ela sim vai acionar seu pai, sua mãe, os seus responsáveis sobre o que está acontecendo com ela. Outro detalhe também é sobre os direitos e os deveres. Aí entra a OAB. Tem um projeto da OAB nas escolas? Como é que está o andamento disso? Sim, aqui em Angra nós temos a comissão OAB Vai à Escola, tá? Ela é capitaneada, ela é presidida pelo Dr. Cid Magalhães, ex-presidente da OAB. Entrevistamos o Cid aqui também? Já. Inclusive, né? ele já fez algumas... Sobre a questão da PEC das praias. É verdade. Ele fez algumas visitas a escolas, tá? No momento, ele me falou que estava reestruturando essa comissão, tá? E que ia voltar a fazer essas visitas. Mas já houve, sim, algumas visitas à escola. Tiveram várias reuniões com a Secretaria de Educação para definir o parâmetro alinhar. De como seria para alinhar essas visitas, porque existem escolas em áreas que possuem complexidades outras. Complexidade de diversas e até assim, o que acontece que foi falado nessas reuniões? Não adianta, Vlad, o advogado chegar lá e querer falar de uma forma tudo que é direito. Você tem todos esses direitos aqui. Certo. Não, você tem que saber a realidade daquele local. Tá? Você tem que saber como que é aquele ambiente. Correto. E você vai ter que falar na linguagem daquele ambiente. Você tem que ganhar a confiança do ambiente. Não é assim. Tá? Porque são culturas diferentes às vezes. Infelizmente, nós temos isso. Não é tão fácil como se possa imaginar. Nós não temos escolas só no Balneário e Parque das Palmeiras. Verdade. Nesse sentido, doutor André, o pessoal está tendo, via aqui o WhatsApp, falando, Renato, os eletricitários, pessoal da Eletronuclear, ontem tivemos a Monique aqui, Monique Chess, falando sobre meio ambiente, eles estão em 72 horas de paralisação. O pessoal do metalúrgico também, ontem teve até um fato lá, meio estranho, que cortaram pneus de bicicleta, dos ônibus, pneu do ônibus, também. Aquela coisa toda. Hoje o ônibus não parou. Então, o advogado que trabalha com essa área sindical também é um caldeirão intenso, né? Você tem muitos que lidar interesses. Você está me falando aí que houve vandalismo. Foi vandalismo. Isso é crime. A manifestação, a liberdade de reunião, ela é garantida constitucionalmente. A bandalha não, a baderna não. Isso. Tá? Eu sou do entendimento que você tem que buscar sempre o diálogo. Eu acho que no diálogo você vai tentar o melhor caminho. E se não conseguir pelo diálogo, tá? Você vai para a justiça. Tá? E aquela história, na justiça só ganha um lado, um outro lado, alguém vai perder. Eu já fui advogado de sindicato, comecei a minha vida profissional advogando para o sindicato, inclusive dos eletricitários. Tá? Participei de muitas reuniões, assembleias. Realmente, era muita briga, mas na época que eu participei, eu nunca vi vandalismo. Era sempre no diálogo. Eu via as coisas serem resolvidas no diálogo ou se judicializava a questão. Eu nunca vi furar pneu, quebrar ônibus, porque isso aí não, quebrou, não só furou o pneu. Agora, furou de um monte de ônibus. E da bicicleta tem até imagens dos caras indo lá. Nós recebemos aqui. Indo lá e furando tudo. É o fim da picada. Doutor André, quando vai judicializar uma questão, cabe ao juiz arbitrar lá, é o papel dele, qual lado que ele entende que está certo. Existe muitas vezes aquela decisão que uma parte A ou a parte B não concorda, aí vai para a segunda instância. Aí onde o advogado começa aquilo que o senhor explicou. Vai para o Rio, do Rio, se não for, vai para Brasília e vai até os últimos, até chegar lá
Processo é prova, né? Brasília, lá com o Xandão, né? Processo é prova. É. Tem que ter prova. O juiz vai julgar com que a melhor prova ali. Quem apresentar a melhor prova vai ganhar o processo. É assim que funciona. Então caia um mito, aquela história, a cabeça do juiz. Não, ele vê nos autos o que está escrito, né? Sim, mas tem gente que diz que vaca voa na justiça, né? Mas tem que respeitar e recorre. Acontece. Aliás, a jurisprudência ela é muito volátil. Você tem julgados para tudo que é lado. E o juiz, ele não é obrigado, ele vai escolher um entendimento. É normal isso. Uhum. A gente se acostuma com isso. Eu estou acostumado com isso. A verdade é essa. A gente vai se acostumando, vai se conformando. E você tem que... É daí que dá. E daí é o que a gente tenta fazer aqui na OAB de Angra. Nós temos feito inúmeros cursos justamente para promover uma reciclagem profissional, manter os profissionais daqui atualizados, como são os advogados que estão nos grandes centros, que possuem do lado da sua casa bons cursos. Você tem lá a OAB na seccional, que tem curso todo dia. Nós estamos aqui tentando fazer cursos quase que semanalmente, visando a reciclagem profissional do advogado. Perfeito. Bom. São 11h06, nós estamos aqui com o presidente do OAB, o doutor André Gomes, que está detalhando não só a questão da importância do OAB, a importância do jurídico na vida da gente, cidadania, como também como é o passo a passo de um processo que muita gente... Vaca não voa, porém nem na justiça, né, doutor? Às vezes voa. Olha, os advogados sempre dizem, André, que sem advogado não há justiça. Mas para as pessoas mais simples, sem recursos, como esse profissional pode ser encontrado e contratado? A justiça gratuita funciona a contento? Olha só, o estado do Rio de Janeiro é o estado que tem a melhor defensoria pública do Brasil. Opa. É a mais aparelhada, com excelentes profissionais. Tá? Então, assim, o acesso à justiça, para quem não pode pagar advogado, ele é garantido inicialmente pela defensoria pública. Certo. Nada impede que um advogado, eu mesmo já fiz pro bono, você aceita uma causa, você se apega àquela causa, você se apega àquele problema e você assume esse encargo sem cobrar honorários, e a pessoa não podendo pagar as custas e as taxas do processo, você pede a gratuidade de justiça. Essa gratuidade, ela pode ser... o juiz ele pode pedir para você comprovar que não tem condições de pagar as custas do processo sem o seu prejuízo do seu sustento. Correto. Isso é garantido. Sem dúvida. Para quem precisa, é garantido. E a questão dos honorários, vocês recebem só depois da causa ganha. Seria uma ação de risco, no caso? Existe processos que nem depois da causa ganha. Entendi. Se eu aceitar uma defesa criminal pro bono, eu não vou ganhar nada. Entendi. Eu posso aceitar uma ação eleitoral, eu não vou ganhar nada. Por quê? Porque não tem resultado econômico, proveito econômico ao final. Correto. As causas que têm proveito econômico no final, geralmente são causas trabalhistas, previdenciárias e algumas cíveis. Nem todas cíveis têm esse proveito econômico ao final. Doutor André, inclusive, ultimamente, várias ações do próprio Estado, ligadas muitas vezes à própria Secretaria de Ação Social, teve essa semana que passou lá em Rio Claro, são ações onde o espaço é dado a orientação jurídica gratuitamente à pessoa ali na praça, que às vezes é uma coisa simples, que a pessoa está há anos lutando com aquilo, e aquele passo a passo de documento, muitas vezes a pessoa não tem nem cidadania, não tem nem documento, é difícil ela provar que ela é ela, e esse momento da OAB, esse momento do advogado, é uma coisa que dinheiro do mundo paga, né? É o pro bono. Não? É o pro bono, E aí o advogado, ele se sensibilizando com aquela causa, ele aceita esse encargo, ele pode fazer isso tranquilamente. A OAB está sempre presente, ou quase sempre presente, nas questões sociais, inclusive nas polêmicas também. Há pouco tempo atrás, houve um estupro coletivo num transatlântico aqui em Angra, né? E qual é o peso da OAB, por exemplo, em questões polêmicas como foi essa? Por quê? Porque não estava no continente, estava no mar, né? Um transatlântico que veio de outro lugar. É algo realmente que ganhou uma projeção nacional, né? Uma divulgação nacional. E como é que é o papel da OAB em cima desse aspecto? Vou ser bem sincero para os senhores. A OAB Angra, ela não fez nada nesse caso. Por quê? Para começar, que isso é um procedimento sigiloso.
Certo. Tá? E nenhum lesado procurou a OAB pedindo auxílio. A OAB de ofício, pelo menos a OAB Angra, ela não vai fazer, se miscuir nessa seara. Só se for solicitada. Se ela for solicitada por meio de algum lesado que comprove que demande o ingresso da OAB, sim, alguma comissão pode, direitos humanos, ou até da OAB Mulher, pode acompanhar. Tá? Mas só para deixar claro, esse papel assim, ele é muito delicado para a questão da OAB. Certo. Tem gente que acha que a OAB tem que se meter em tudo. E não é assim, Vlad. Entendi. Não é assim. O papel primordial da OAB não é esse. Falando sobre direitos humanos, por que muita gente não gosta de fazer criminal, né? Seria porque os bandidos mandam e desmandam em tantos aspectos, né, na nossa sociedade, inclusive na política, né? E o advogado não quer ser mandado por bandido. Por que tanta gente não quer, não gosta? Você é criminal, né? Eu até acho estranho isso, porque o que a gente mais vê é advogado querendo fazer o criminal, porque é um ramo do direito que todo mundo se apaixona na faculdade, assim. Estudar direito penal é muito legal, mas realmente você trabalhar com direito penal não é fácil. Agora, mandar nenhum, assim, isso vai do advogado, nenhum cliente manda em mim. Pois é. Tá entendendo? Também eu acho. não vou deixar. Eu já tive clientes, nesse de carreira, o meu primeiro caso de tráfico, eu fiz pro bono, eu queria fazer. Eu fiz aqui em Angra, nunca tive problema nenhum, nunca fui ameaçado por cliente nenhum, nunca tive problema nenhum. Eu acho que isso também vai do advogado. Você tem que ter uma postura ética, tá? Que não te comprometa. Certo. Tá entendendo? O advogado é o advogado, o cliente é o cliente. Tá? O advogado, eu não estou defendendo ali, numa causa criminal, falando que o tráfico é bonito. Tá? A gente vai defender os direitos daquela pessoa que é acusada de tráfico, que tem muitos direitos. Certo. Tá? Se você for ver a jurisprudência do STJ e do STF hoje, para quem é acusado de tráfico, tem muito direito. Tá? Outra coisa, Vlad, nós temos visto muito, inclusive isso virou um entendimento consolidado hoje dos tribunais, questão em crime de roubo, quando o advogado faz a defesa de alguém. O que teve de gente injustamente condenado por reconhecimento fotográfico, hoje o reconhecimento fotográfico, ele não pode ser usado unicamente como meio de prova para condenar alguém. Que, inclusive, tem um pouco de preconceito no que acontece isso. Porque 95% das pessoas são negras. Tá? Então, assim, os tribunais eles estão repudiando isso. É por isso até que não então, há... essa conduta do advogado em si, tá? Eu costumo dizer assim, ser juiz dá status, ser promotor, mas eu acho que para quem gosta, nada mais satisfaz um advogado do que ganhar um habeas corpus, por exemplo. Certo. Você virar um processo em que uma pessoa foi condenada e lá no tribunal ser demonstrada a inocência dela. É justamente pela... É uma família toda que fica agradecida, porque é o papel do advogado. Sim, é por ter às vezes, a injustiça, né? Que ocorre, é que não há pena de morte, porque na hora da pena de morte não tem mais volta. Vlad, eu aprendi na faculdade então, que no Brasil não pode ter mesmo pena de morte. Não pode, porque... E quem vai matar é o filho do patrão e quem vai morrer é o filho do motorista. Exatamente. Eu aprendi isso na faculdade. No Brasil não vai dar certo. E é uma ação que não tem volta. Todas as outras têm volta. Essa não tem, então não pode ter. No país como o nosso não pode ter. E, doutor André, uma coisa que a gente vê muito aí, a sociedade, de uma forma geral, ainda mais agora com as redes sociais, ela está pré-julgando e julgando de uma forma avassaladora. Renato, tudo. As redes sociais ampliaram muito as vozes das pessoas. Não, sim, tem um lado bom e tem um lado ruim. Tem os dois lados. Dinâmico, ele é instantâneo. E é nervoso. Tá? Tanto é que existe hoje, querem fazer o controle dessas redes sociais. Porque perderam a mão. O senhor concorda com esse controle? Eu vou ser sincero para vocês, eu nunca parei para estudar. A princípio, não. Eu acho que... Sabe o que eu acho? Eu acho que nós estamos dentro de um Estado democrático de direito, que a liberdade de manifestação ela é livre. Claro. Só que não existem direitos absolutos. E todo excesso é punível. Tá entendendo? Então, assim, se a gente está aqui, nós estamos aqui num canal, num veículo de comunicação.
Eu não posso pegar isso aqui, que é uma arma, e sair denegrindo a imagem de alguém. Você até pode, contanto que você sofra as consequências depois pelo então, que você eu fez. não posso. Então veja, então assim, a liberdade é absoluta. Você Não, faz o que a você liber- quiser. Contanto, pois você que assuma a responsabilidade daquilo que você falou ou daquilo que você Até porque, escreveu. Vlad, eu não posso chegar aqui e te controlar, que eu não sei o que você vai falar aqui no seu programa. Exato. Agora, não existe direitos absolutos. Correto. E existem sanções tá, que podem ser, inclusive, severas. André, os clientes têm ou não têm paciência com o advogado? Hein? Porque às vezes o advogado irrita o cliente, eu tá? vou falar assim, eu advogo há 22 anos, a maior parte dos meus clientes viram meus amigos. Isso vai muito da pessoa, do seu comportamento. Eu também. Meu telefone é o mesmo há 20 anos, o do meu escritório é o mesmo desde quando começou. Eu tenho um advogado no Rio de Janeiro que nós vencemos uma causa lá e aí vencemos, não, houve um acordo, né? E aí eu fiz uma foto com ele, né, no Tribunal de Justiça do Rio. Ele falou assim, poxa, nunca nenhum cliente tirou uma foto comigo aqui. Somos amigos. Outro detalhe também, que o advogado disse para mim uma vez, que um bom acordo é quando ambas as partes perdem. Você não vai para um acordo querendo ganhar. Você vai para um acordo sabendo que todo mundo vai perder. Esse é um bom acordo. Você concorda? Olha só. Eu, por trabalhar, meu trabalho ser majoritariamente, sim, contencioso, eu sou advogado de contencioso, que é o de briga. Hoje nós temos até instrumentos, tá, de acordos, tanto no processo penal quanto nas ações de improbidade, que é o acordo de não persecução penal, é o acordo de não persecução civil. Eu sou muito difícil de fazer, eu sou muito de tentar provar a inocência do meu cliente. Tipo, ganhar ou perder. E eu vou acordo assim, não. mas o acordo, ele é um instrumento que o cliente pode usar. Vlad, eu advoguei na Lava Jato. Eu saí do caso quando o meu cliente quis fazer colaboração premiada, porque eu nem sei fazer isso. Eu nunca fiz uma colaboração premiada, nunca advoguei num caso assim, e não tenho a mínima vontade de fazer, porque eu acho que não acho legal. A delação. Eu não acho assim. Eu sou do... Existe um grupo de advogados, assim, existe muitos advogados que são contra o Instituto da Delação Premiada, e eu me filio a essa corrente. Doutor André, já caminhando aí para o fechamento da tua participação aqui, o advogado tem que estudar a vida toda, se adaptar às mudanças de lei, o vademecum dele, que é aquela bíblia de leis, aquilo tem que estar na cabeceira e, mais do que isso, ao alcance da mão hoje em dia aí para ser consultado. Isso quer dizer que ele pode ser um brilhante estudante, mas ele vai ter que continuar sendo brilhante acompanhando tudo. Né? Renato, muito boa sua pergunta. Inclusive, nós fizemos aqui um evento de direito criminal no Fórum de Angra, que nós trouxemos aqui no dia 17 de maio renomados advogados. E eu vindo do Rio, Paulo Ramalho veio comigo, a gente veio conversando no carro, justamente sobre isso. O advogado, a questão de estudar. Eu acho assim, para começar, que o advogado que milita, ele está estudando todo dia, porque cada causa que você pega, você tem que estudar. Mas o advogado vai além. O advogado já chega no escritório, a primeira coisa que ele faz, ele abre o site do STJ, do STF, do TJ, do Rio, da TRE, para ver as notícias do dia. Você já começa se informando ali. Tá? Eu, com 22 anos de profissão, acabei de fazer uma especialização agora na Fundação Getúlio Vargas e também acabei, juntamente, uma de especialização e atuação em tribunais superiores, que eu fiz lá de Brasília. Tá? Então, assim, você tem que estar sempre estudando para você tentar dar o seu melhor. Assim eu entendo. Mas eu acho assim, Renato, que o advogado, cada causa que ele pega, ele está estudando ali. E até a gestão que hoje só tem à frente aí da OAB Angra, trazendo esses cursos, que muitas vezes os advogados daqui da região, eles não vão com tanta constância à capital. E o senhor traz aqui para favorecer e mostrar a gestão de transparência e oportunização, Renato, a todos. Né? Isso foi uma das promessas que eu fiz quando eu me lancei candidato. Eu falei que duas coisas eu ia fazer, duas atividades, que seria manter uma reciclagem ativa e uma comissão de prerrogativas ativas. E a tendência que a gente busca é cada vez melhorar tanto a qualificação do profissional como
a nossa comissão de prerrogativa. Semana passada, sexta-feira, nós tivemos um curso, tá, na OAB Angra, sobre advocacia extrajudicial, advocacia em cartório. O curso começou 4 horas da tarde, era 6h30 da tarde e o plenário estava cheio ainda. Que legal. Nós lotamos lá. Então, e eu te falo que tinha advogado novo e advogado antigo. E agora uma coisa que a gente tem, juntamente com a diretoria, nós vamos focar agora, vai ser na jovem advocacia. A gente quer receber essa jovem advocacia, quer ajudar a preparar essa jovem advocacia para o mercado. Porque nós estamos vendo que o mercado está muito difícil, está muito concorrido, tá? E a gente não quer que esses advogados desanimem. Que a gente quer mostrar que tem espaço para todo mundo. Perfeito. Bom, para a gente encerrar, o assunto que muita gente nem gosta de falar, nem gosta de tratar, mas né, estamos com um super advogado aqui, a gente vai falar disso também. O STF tem quase 1 bilhão de orçamento por ano para manter, né, a sua realeza, que é quase uma verdadeira corte real. Tem servidores só para puxar a cadeira, tem 60 dias de férias, escolta permanente, né, de segurança, R$5.000 de auxílio moradia, como se precisassem disso, né, em algum momento. Auxílio para viagens internacionais, não importa para onde o cara vá, tá tudo pago. Custos com o judiciário no Brasil, em 2023, foram 130 bilhões de reais, é quase 1,2% do PIB nacional. Ainda assim, não há o devido retorno para a sociedade, já que no ano de 2023, por exemplo, já somamos aí 80 milhões de processos que estão parados. Como quebrar esse... já está até rindo. Como quebrar esse paradigma? Como a OAB lida com isso? Deve ser muito difícil você saber disso tudo e talvez não poder fazer nada, porque literalmente é lutar contra gigantes. Não, é enxugar gelo. Enxugar gelo? Você falou de um assunto... Que ninguém quer falar. Que ninguém quer falar, não. A OAB do Rio está numa campanha sobre a redução das custas judiciárias. Uhum. Você pega o Estado... Você falou do STF, eu vou falar do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Vamos para o estadual, então. Se você vê o orçamento do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, tá? A magnitude que é o tribunal, tá? Você vai ficar espantado. E aí, nós aqui estamos na ponta, nós que eu digo... que é a primeira instância em si, nós tivemos um concurso aí do tribunal em que podia e deveria ter sido prorrogado e não foi. Hoje em dia, todo o fórum do Estado do Rio de Janeiro falta servidor. Tá? Exatamente. Você tem, às vezes, o juiz trabalhando de segunda a sexta, só que o cartório não anda, porque não tem servidor, não tem braço. Tá? E aí você pega... É uma briga que a OAB Rio agora começou a brigar. Não sei se vai ganhar. Tá? O assunto já está no CNJ. Você pega a classe média hoje, ela está ficando inviabilizada de recorrer à justiça. Por quê, André? Porque as custas judiciais estão muito altas. Você, além dos honorários do profissional que você vai contratar, você tem que pagar as custas do processo. E eu vou dar um exemplo aqui, que é o exemplo que se dá um agravo de instrumento, que é um recurso que você interpõe contra alguma decisão desfavorável na advocacia civil. Em Brasília, o Distrito Federal, ele custa R$40. Em São Paulo, ele custa R$400. No Rio de Janeiro, é R$1.000. Pois é. Tá? Qualquer causa na justiça hoje aqui, você gasta, para começar, entre R$4 e R$10.000. Mas isso só de custa. Mais o honorário do advogado. Mas se tiver que fazer um agravo. E se você tiver que recorrer, vou dar um exemplo, na Justiça Federal, você recorre para Brasília, você vai pagar R$215 da DARF do recurso especial. Você não vai pagar mais nada. No Rio de Janeiro você paga, no TJ do Rio, R$1.000 para recorrer, mais os 205. Um agravo de instrumento na Justiça Federal, ele não tem custo, ele é de graça. Já na do Estado é R$1.000. Então, assim... A OAB entrou nessa briga agora para tentar ver o que consegue fazer. Mas é difícil, Vlad. Muito bem, chegamos ao final, né, Renato? A gente agradece uma reflexão que muita gente fala, o cartório, a justiça tem pilhas e pilhas e pilhas. Hoje em dia tá todo no computador, não tem aquela papelada mais. Porém, tá aí explicado. Se o cidadão ganha um salário mínimo, como é que ele vai fazer? Não faz. Aí da onde diz, a justiça não chega na base da pirâmide. Ela chega, porém, tem tantos degraus que o cara tem que fazer que ele
desiste, fica um processo se arrasta aí. 80 milhões de processos, cara. Tem como. É muita ineficiência, é muito preço alto, né? Muita incapacidade. É uma loucura. Vamos lá. Hoje, tanto o STJ como o STF, as instâncias lá em cima. Eles discutem muito o uso abusivo de recursos, o excesso de habeas corpus, o excesso de recursos. Mas aí vamos lá. O excesso de habeas corpus ele é devido ao descumprimento de entendimento dos tribunais superiores. Perfeito. Tá? Você vê, existe muita concessão de habeas corpus. Então, se há muita concessão de habeas corpus, é sinal que alguma coisa está errada. Será que se os tribunais estaduais, federais, eles respeitassem os entendimentos, tá, dos tribunais superiores, não haveria menos recursos? E outra coisa... Será? A parte também que se sente lesada, ela tem um direito de recorrer. A ampla defesa é um direito assegurado na Constituição. Sim. Então, se tem poucos julgadores, já se discutiu isso, que se aumente. O STJ tem 33 ministros, por que não aumenta? O STF tem 11, por que não aumenta? Essa concentração de poder na mão de pouco. Isso é objeto já de estudo, não é o André que está falando claro, não. Parece um clube. É um clube fechado, ninguém entra, só a gente, é tudo nosso. É mais ou menos por aí que você tem que começar a pensar, André. Tá? Porque diante, hoje, falaram muito no acesso à justiça. Sim. Se democratizou o acesso à justiça. Agora nós temos que pagar essa conta. Exatamente. Muito bem. A gente agradece demais, doutor André Gomes, aqui, presidente da OAB Angra dos Reis, aqui nessa entrevista maravilhosa na bancada do nosso Malha Fina. André, os microfones e as câmeras do programa e da Rasca são seus para suas considerações finais, por favor. Vou só agradecer aqui o convite e dizer para vocês que a OAB está sempre à disposição aqui dos senhores, tá? E eu tô mandando para vocês uma canequinha aqui da OAB. Vi que vocês aqui faça têm, isso. vou mandar para vocês. Faça isso. Que bom. Faça, vamos receber de bom grado. Doutor André, muito obrigado. Primeiro a calma, a tranquilidade com que o senhor pontuou por que a coisa está do jeito que está. 2, a cidadania tem que estar sendo exercida e não apenas na Constituição lá de 1988. E esse caminho depende do movimento de cada um, depende do processo eleitoral que está vindo e, principalmente, depende de cada um de nós que pagamos os tributos, pagamos as cotas e pagamos as taxas. É muito pagar por um cidadão só. Muito bem, foi o doutor André Gomes aqui da OAB Angra dos Reis na bancada do Malha Fina de hoje. O programa segue até o meio-dia, você sabe disso, né? Agora são 11h27.